Bom dia, queridos. Graça e paz. Bom, queridos, hoje nós vamos finalizar o nosso módulo, a parte das aulas, ok? Já adianto para vocês que existem, quem tem pendência em exercício, por favor, mande. Olha, vocês que não estão indo, Pedro, ok? O Joab já saiu do grupo, mas Pedro Lucas, todos aqueles que não estão indo, o Diogo, esposa, ok? Vocês podem mandar os exercícios. E o que vai realmente valer é o trabalho final, que é o nosso evangelismo, ok? Que aí no grupo eu acerto o evangelismo. Se vai ser hoje, domingo, dia 3 de setembro, ou se a gente deixa para o próximo final de semana. Aí, só que aí isso aí a gente vai acertar ainda, ok? Tá. Mas hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar, nós vamos dar a lição 8 e 9, já finalizarmos o conteúdo, ok? Então, vamos lá, queridos. Sem mais delongas, vamos... Só um minutinho aqui, para não dar erro, porque a última vez a gravação saiu com erro, vocês acreditam? Eu tive que regravar, porque eu não apareceu o conteúdo. Olha só, que coisa chata. Vamos lá, peraí, só um minutinho. Lição 9, lição 8, vamos lá. Só um minutinho. Eu vou voltar aqui para o Zoom. Zoom, bem aqui. Aí eu vou precisar sharear aqui a página. O pior é que eu não vejo, ele não me dá a opção de ver se está shareado, né? Ah, eu acho que é esse aqui. Screen, e aí eu não vejo share. Ah, tá. Screen share. Agora! Entendi, queridos. Então, tá aqui, ó, eu estou vendo a minha telinha ali e estou xereando aqui. Agora sim, agora eu tenho certeza que está xereado. Bom, vamos lá. Porque a ferramenta azul, geralmente eu uso o Meeting ou a do Google, o Google Meeting, ou então o Meeting mesmo, né? Ou o Teams, né? É outra ferramenta. O Zoom não tenho muita habilidade, mas vamos lá. E a gente, olha só, essa é uma das características do líder da visão celular, a adaptabilidade. Então, ou seja, as circunstâncias vêm, as dificuldades vêm, lembrando que nós falamos desde a primeira aula, que nós estamos numa guerra. Então, aí as circunstâncias vêm para tentar nos impedir. Porém, a gente tem que fazer as adaptações para que o reino de Deus prossiga. Olha só que tremendo. Então, hoje, a última aula que nós vimos foi a lição 7, certo? Então, na verdade, nós vimos a lição 6 e 7 na última aula. Agora, nós vamos à lição 8, que é como formar uma equipe modelo. E o texto base está em Hebreus 12, 21. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. A carreira que nos é proposta. Que carreira? A carreira de sermos um pregador, de sermos formadores de novos discípulos, e pegarmos esses discípulos e consolidarmos, caminharmos com esses discípulos, da consolidação, e aí depois nós enviarmos esse discípulo, treinarmos, certo? De acordo com o modelo, sermos o modelo para esse discípulo, nunca esquecendo que ele está, o modelo dele somos nós, o modelo dele é você como líder, ele vai olhar para você,
E aí você, através do seu testemunho, né, da sua perspicácia e perseverança em Cristo, você vai formar esse homem, esse novo discípulo, essa mulher, essa nova discípula, certo? É enviá-lo para uma nova célula. E aqui você vai ter ele, ok? Sempre do seu lado. Ele vai ser enviado para a célula dele, porém não vai deixar de ser seu discípulo. Por isso, a equipe modelo, ela é fundamental, ok? Como tendo você como modelo para formar a equipe modelo. Olha só. E aí assim fala aqui, olha, Jesus, quando ele escolheu os 12, ele fez um investimento profundo na formação da equipe, que é o ganhar, é o consolidar e é o discipular. Ele trabalhou na consolidação e no discipulado. Lembrando que o discipulado ele nunca acaba. Você enviou, mas o discipulado ele continua. Então Jesus ele trabalhou de maneira profunda nessa formação, ou seja, na consolidação e depois no discipulado da sua equipe, ok? É, essa equipe, ela teria que fazer a diferença, ela teria que causar impacto, certo? E esse impacto seria proporcional à qualidade do caráter dos componentes. Por isso que o caráter, nós temos que seguir os caráter bíblico, porque todo o caráter bíblico deve ter seguido pela equipe. E a equipe, ela vai olhar para quem? Ela vai olhar para o líder, ela vai olhar para você. Diga, repita, pode repetir quando você estiver olhando esse vídeo, porque você está em aula, não esqueça. A equipe, a minha equipe, os meus discípulos, eles vão olhar para mim. Eu devo ser o modelo. Então, eu devo seguir os caráteres de Cristo, os caráteres bíblicos, certo? Para que eu seja modelo para a minha equipe. Então Jesus sabia disso, ok? Então, ele também desenvolveu as habilidades ministeriais e as habilidades de relacionamento, certo? Ou seja, equipar com a capacidade dos santos e o alicerce que permite que o corpo de Cristo funciona de maneira eficaz e madura. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Olha só, a partir de agora, lembra que nós estamos numa guerra, mas a partir de agora, queridos, você finalizando já o módulo 2 da Escola de Líderes, você já está num nível de maturidade que você é já grande, de líder de célula e de formador de uma equipe de líderes de célula, ok? Quando você formar a sua célula, você vai ter seus discípulos. O seu discípulo vai ter célula. É esse modelo, certo? O modelo de líder que você for para eles na célula, é esse modelo que eles vão seguir quando eles estiverem a célula dele. Ok? O que é uma equipe? Ah, Antônio, o que é uma equipe? Equipe é um conjunto de pessoas comprometidas, olha, capacitadas e coordenadas para obter os mesmos alvos, sonhos e metas. Qual é a função do líder? É você criar no seu discípulo a mesma visão que você tem. E qual é a visão que você tem? A visão do reino, a visão do ID, de ganhar. Né? E lembrando que você só vai fazer isso se você tiver amor, amor pelo seu próximo. Ok? Vamos lá, continuando. Como formar uma equipe modelo? A equipe modelo ela começa pela liderança, queridos. O líder, ele é a referência, ok? O líder, ele é a referência. Segundo, os membros da equipe, certo? Os membros. Olha, antes de a gente passarmos para os membros, o líder, você deve liderar de forma madura, de forma clara, direcionada pelo Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando ao Senhor. Agora, você deve orar ao Senhor e você deve guiar a sua equipe, porque você é o guia agora da sua equipe. Ah, você deve consolidar a sua equipe, querido, ok? Consolidar a sua equipe, certo? Dentro dos princípios e do caráter bíblico, lembrando que você é o modelo, ok? Então, a formação da equipe modelo ela começa com a liderança. E aí depois ela vem pelos membros da sua equipe, ok? Membros da equipe. Ó, os membros da equipe, quem são eles? Os membros de uma equipe, eles devem ser observados e analisados pela sua maturidade,
e esta maturidade deve obedecer dois aspectos. Como é, queridos? Se você não tiver a maturidade de Cristo, a maturidade bíblica, como é que você vai avaliar a maturidade da tua equipe? Lembrando que você vai chegar um momento que você vai formar a sua equipe de 12. Você vai formar, dentro de todos os seus discípulos que vão começar a ser enviados, você vai formar a sua equipe. Então, você vai ter que ter a maturidade, a sabedoria, o discernimento do Espírito de avaliar quem são aqueles que vão compor a tua equipe. Certo? E lembrando que não é equipe, é equipe. Você deve todos eles devem ter a mesma visão, que é a visão do reino, a visão do crescimento do reino, ok? E ali, direcionado pelo Espírito, mas com a maturidade que você tem, você apresenta para o Espírito Santo as pessoas. Senhor, é essa pessoa, e aí, então você deve ter maturidade para observar os dois aspectos. Primeiro, a habilidade ou competência, né? Se a pessoa tem habilidade e competência no trabalho a ser feito, certo? Que inclui o conhecimento, experiência e os dons espirituais. Lembrando que aqui não é um trabalho humano. E o segundo é a motivação e compromisso, queridos. Observados pela motivação, grau de relacionamento que o discípulo tem com o líder, ele precisa ser um com você, querido, ser um com a equipe, com a equipe que você está carregando, certo? Que inclui caráter e chamado espiritual, e vontade, e desejo, e confiança, tem que ter confiabilidade, ok? Por exemplo, o compromisso, queridos, certo? O compromisso de ontem, no sábado, no dia 2, nós não conseguimos fazer a nossa escola, certo? Houve uma ninguém foi, né? Porém, o líder precisa ter esse compromisso. Então, eu preciso chamar a equipe. Então, por isso que eu estou chamando vocês, certo? Ao propósito de não desistirem da escola de líderes. Porque se vocês desistirem agora, vocês vão ter que recomeçar, queridos. Vocês vão ter que recomeçar. Eu vou passar o relatório para o pastor Imar. O módulo 2 não foi eficaz. Certo? Por isso que eu estou chamando vocês aqui. Vamos fazer os exercícios e vamos fazer, certo, o evangelismo, ok? Vamos fazer o evangelismo. Aí, continuando, vamos lá. Nós temos um tempo limitado aqui no Zoom, então vamos atrás. Precisamos fazer 2 lições hoje. Características de uma equipe. Primeira característica, dependência de Deus, querido. A dependência total de Deus. Olha só como está lá em Jó, no capítulo 5, versículo 19 a 20. O filho do homem não pode fazer nada para si mesmo. Só pode fazer só pode fazer o que vê. Só pode fazer o que o pai fazer, o que vê o pai fazer, porque o que diz o pai faz o filho, também o faz, pois o pai ama o filho que lhe mostra tudo o que faz. O compromisso com a palavra e com a oração. A dependência de Deus vem a partir do compromisso da leitura da palavra e da oração. Diários, querido. Diários. Amém? Então, essa equipe vive sob orientação divina, ok? E aí a equipe que vive assim, ela vai colher os frutos. Ela vai colher um fruto. Efésios 3:20, ok? Então, a promessa é condicionada ao grau de perseverança do poder e da graça do Espírito Santo. Queridos, a dependência de Deus, ela é algo humano, é uma decisão humana, ok? E essa dependência, ela vem a partir daqui, a partir de um caráter de Cristo forjado na sua equipe, ok? É você que vai trazer essa dependência de Cristo. Lembre-se que você é o modelo. Se eles verem que você não é dependente de Cristo, eles não serão dependentes de Cristo, ok? Então, a primeira característica da equipe é a dependência total de Cristo. Essa dependência, ela vem do compromisso com a leitura da palavra, com a oração e com o jejum, queridos. Amém? Segundo, ser consagrada a Deus. Consagre a sua equipe a Deus. Consagre. Lá, por exemplo, lá em 2 Coríntios, lá em Levítico, antes de 2 Coríntios, lá em Levítico 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus. Consagrai-vos, sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo é ser separado. De novo, essa consagração vem com jejum, com oração, com leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra.
Ok, queridos? A santidade nessa a santidade nessa a atitude nessa separação do mal deve ser de ódio ao pecado, ok? De aversão total ao pecado, à impiedade e à conduta da vida, certo? Imoral e corrupta do mundo. Você deve se separar disso, conforme está lá em Coríntios 6, 17. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Leiam lá. Separação total do mal, queridos. Consagração a Deus. Consagração a Deus, ok? E unção, queridos. Unção do Espírito Santo. Amém? Olha só, porque a um é dada mediante o Espírito, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento do Espírito Santo, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Você ter unção, a tua equipe com unção, queridos, cada um vai ter um papel desempenhado, derramado pelo Espírito Santo. Lembrando que nem todos têm o mesmo dom, os mesmos dons, né? Porém, se a tua equipe, ela precisa ter unção. Essa unção, ela vem da dedicação, da santidade, da separação, ok? Ela vem da dependência de Deus, ela vem da consagração a Deus. Aí vem a unção. Você vê, tudo é uma cadeia, querido. Aí, possuir um propósito em comum. Possuir um propósito em comum. Se vocês não tiverem a mesma visão, a equipe não funciona, querido. Olha só, andarão dois juntos e não... andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que ter o acordo. E todo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja gloriado no Filho. Amém? Tudo quanto pedirem em meu nome, tudo tem que ser no nome de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se não for por ele, se não for dele, o reino é dele, tudo é dele. E de fazer discípulos e pregar a palavra, em meu nome, desde aqui até os confins da terra, querido. Fazer discípulo, essa é a unidade em comum, crescimento do reino de Deus, não de qualquer jeito, com estratégia, com sabedoria, com unção, certo? Com consagração, com dependência de Deus. Amém, queridos? Além disso, ter clareza quanto ao papel de cada um da equipe. E aí você derramou a unção. Aí, opa, cada um tem o dom específico já identificado. Aí vai, coloca o papel. A tua equipe, cada membro deve ter clareza no papel. Ele mesmo deu uns dons para apóstolos, outro para profetas, e outros para evangelistas, e outro para os pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem o seu papel, e isso, a clareza do papel de cada equipe, esse discernimento, o Espírito Santo é que vai te dar. Mas você só vai ter se você tiver, certo? Santidade, separação, dependência de Deus. Ok, queridos? E experimentar a graça e o poder dos dons espirituais. Que maravilha! Experimentar a graça e o poder dos dons espirituais. Quais são os dons? Profecia, ouvir a voz de Deus, serviço ou ministério, ensino e mestre. Eu desempenho na igreja, por exemplo, o dom de mestre, certo? E o dom do serviço, o serviço ministerial. Aí tem também exortação, encorajamento, o dar, o contribuir, isso também eu faço, o presidir e liderar, ter misericórdia, o apóstolo, que é o obreiro apostólico, certo? Aí você tem o profeta, que é o pregador, o proclamador, o evangelista, o evangelismo. Nós vamos fazer o evangelismo, é o nosso trabalho final do nosso módulo, é o nosso evangelismo em massa, certo? Pastorear, ser mestre, eu também sou mestre, ok? Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé,
dons de cura, milagres, certo? Discernimentos de espírito, línguas, interpretação de línguas, a administração, a ajuda ao próximo, a arte, o artesanato, a Dona Lu, por exemplo. E eu dou uma dica para vocês, queridos, principalmente vocês que são jovens, independente de você ser menino ou menina, grudem na Dona Lu, para que você possa ser derramada essa unção em vocês. Vejam só, olha a dica. Olha, pega aí o rema. Celibato, o dom de ser solteiro. Okay? O apóstolo Paulo ele tinha esse dom. Okay? Libertação, cura, hospitalidade, ficar ali na porta, intercessão, louvor, missionário, entre outros, certo? Ou seja, desenvolver o dom, querido. Muitas vezes a gente acha que o serviço ao Senhor, o ser levita, só é dançar e cantar, mas não. Ficar na porta, servir ao nosso convidado, servir na igreja, isso também é ministério, isso também é o dom levítico, ok, queridos? E aí também, uma outra característica da equipe, queridos. Ó, tudo isso é na tua equipe, na tua célula, hein? Identificar o papel de cada membro da equipe com os seus talentos e personalidade. E aí, dentre todos esses talentos, todos esses dons experimentados, porque, na verdade, nós podemos experimentar essa graça e o poder dos dons espirituais, podemos experimentar todos eles, ok? E aí, dentro deles, o líder identifica no discípulo qual é que o discípulo dele tem mais habilidade, ok? E aí ali desenvolve, pede para ele desenvolver isso, certo? E aí tem as personalidades. As personalidades, certo? Direta, dedicada, dominante, inspiradora, influenciadora, interessada nas pessoas, segura, sólida, ela é simpática, ela é cuidadosa, criteriosa, ela é certinha ali, criteriosa, ok? Dentro das personalidades da tua equipe, de acordo com os dons do Espírito Santo, você identifica o papel, certo? O talento que o teu discípulo tem para ele usar na célula e para ele usar na igreja, querido. Porque o que ele usa na célula, ele vai usar na igreja. E esse papel, esse dom desenvolvido, ele vai usar no campo, no serviço, no ID dele também, certo? E aí você vai ver quais são os perfis relacionados aos 4 tipos de personalidades acima, ok? Se ele é visionário, inspirador, conquistador, realizador, criativo, persuasivo, incentivador, realista, conselheiro, especialista, certo? Ou pensador objetivo. Tudo isso vai ser usado para potencializar o ID do teu discípulo e para potencializar as conquistas da tua equipe. Lembrando que você não faz nada sozinho no reino, muito pelo contrário. Para isso tem o modelo dos 12. Né? Você vai ter uma equipe, e através da tua equipe, você vai ter uma explosão de avivamento para a tua vida, para a tua célula, querido. Recebe isso, creia nisso, querido. É por isso que você está na escola de líderes, é por isso que você está vendo essa aula online aqui agora. Amém? Vamos lá, continuando, para nós finalizarmos aqui, olha, mostrar eficiência nas reuniões. A tua eficiência, a tua reunião tem que ser eficaz, ok? Eficaz, sábia, madura, pautada na palavra de Deus, seguindo uma hora. E o cronograma, conforme nós vimos lá no capítulo 4 e do módulo 2, ok? Que tem a estrutura da célula, certo? E das reuniões também, querido, das reuniões de líderes, certo? Olha só, ter boa amizade e relacionamentos saudáveis. Você vai ter que ter boa amizade e relacionamentos saudáveis com os teus discípulos, com todos. Não pode ter desarmonia na tua equipe, certo? E aí você forja a harmonia, a amizade, e você é o modelo para multiplicar depois nas células dos teus discípulos, quando ele for enviado. O amor, amar incondicionalmente. O amor é tudo, querido. Palavras de afirmação, toque físico, presentes, chocolates, flores, bolo. Lembrando que é um relacionamento, queridos. Atos e serviços, qualidade de tempo, amor, queridos. Só lidera a célula quem tem amor. Nós já aprendemos isso anteriormente. Alicerçar os membros da equipe na palavra de Deus.
na palavra de Deus. Como é que você vai alicerçar a tua equipe na palavra de Deus se você não é alicerçado na palavra de Deus? Então, leitura diária da palavra, leitura diária, alicerce. Diga, querido, discípulo, ovelhinha, lembra lá da ovelha? Ovelhinha, você já leu a Bíblia hoje? Comenta com ele sobre o que você leu, comenta com ele sobre livros, certo? Relacionados à Bíblia, que tem muitos, ok, querido? E reconhecer a graça de Deus no liderar e atender à voz do líder. Olha só, reconhecer a graça de Deus no liderar. É pela graça, mas ouvir a voz do teu líder. O teu liderado, o teu discípulo, só vai ouvir a sua voz se você ouvir a voz do teu líder. Lembre-se que você é um modelo e lembre-se que você está numa guerra, ok? O objetivo do trabalho em equipe. Olha só, qual é o objetivo do trabalho em equipe? O objetivo de trabalhar em equipe, certo? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lá em Hebreus 12, 1. Deus sente um imenso prazer em nós quando nós estamos correndo a corrida que nos é proposta. O maravilhoso disso é que não estamos sozinhos, solitários nessa corrida. Com a equipe, juntos fazemos algo impressionante. Amém, queridos? É o trabalhar em equipe, é você trazer a tua equipe para si no mesmo objetivo, e aí você vai ver o resultado. Amém, queridos? A equipe, finalizando, concluindo, a equipe é a base para realizarmos os projetos de Deus com sucesso. Ninguém faz nada sozinho, a tua equipe. Amém? Então, está aqui os exercícios, finalizamos aqui o capítulo 8, agora vamos para o capítulo 9. Façam os exercícios, queridos. Façam os exercícios. Daqueles que estão pendentes. Antônio, eu não tenho ido para a aula. Faça os exercícios. Amém, queridos? Faça os exercícios. Agora, deixa eu só aqui xerear a lição 9. Eu não sei se está xereada, mas deixa eu xerear aqui. Eu vou dar o stop share, ok? Vamos lá. E eu vou xerear novamente aqui, ó. Share screen. Agora eu quero o capítulo 9, lição 9. Bem aqui. Share. Agora eu tenho certeza que está shareado. Que maravilha. Vamos lá. Finalizando, queridos, a multiplicação pela equipe modelo. E aí você traz uma equipe, querido. Opa, peraí. Não, é diferente. Eu achei estranho, né? É diferente. 9, vamos lá. Ufa, que susto. A multiplicação pela equipe modelo, certo? Nós já vimos o que é uma equipe, né? É trabalhar a multiplicação. Você trabalha. Traz a sua equipe para você, queridos. Você vai explodir em multiplicação, certo? Explodir em multiplicação. E aí nós já vimos lá, ele pergunta de novo aqui como é equipe. Equipe é trabalhar, né? Todos uníssonos, num só objetivo. E aí, essa equipe deve haver interação na equipe. O que é interação? Interação é uma característica necessária para uma boa equipe. Vamos nos diferentes momentos da história bíblica, vemos nos diferentes momentos da história bíblica que a interação ou sinergia como o agente principal que leva o povo às derrotas ou às vitórias. A interação é você ser em uma equipe, ok, queridos? Aí a tua equipe deve ter unidade, queridos. Unidade. Todos num só pensamento. Muito cuidado com a unidade da tua equipe, certo? Rumo à conquista. Focalize em objetivos comuns, certo? Esteja clara os objetivos da tua equipe. Amém, queridos? Você tem 2, 3 discípulos. Um discípulo, queridos. Seja um com ele, porque ele já é tua equipe, certo? Você vai dizer, vai determinar, olha, nós temos, né, é uma meta, nesse mês, nós temos que multiplicar nossa célula. Nesse mês, multiplica a célula. E aí você cria estratégias, jejum, oração, evangelismo, convidar, orar com ele, certo? Pagar o preço, ok?
mas qual é a conquista? O objetivo comum. E aí você cola no teu discípulo. Olha, cada um de vocês, ou você, se você só tiver um, ou se você não tiver nenhum, a equipe é você, então eu tenho um objetivo, né, de começar a formar a minha equipe. Então, nesse mês eu vou formar minha equipe, eu vou abrir minha célula, eu vou orar. Você sabia que eu já orei sozinho, em casa, certo? Sozinho, botei as cadeiras e orei, fiz a minha célula para as cadeiras, profetizando, queridos. Profetize. Amém? Então, objetivo comum. E é focar naquele objetivo, é lutar por aquele objetivo, certo? Multiplicação, queridos. Multiplicação. O que é a multiplicação? É o que era um se tornar dois. É o que é só você se tornar mais um. E é aquele discípulo se tornar em dois. E aquele dois se tornar em quatro. Porque quando você coloca, estipula as metas, estipula os objetivos comuns, ok? Você multiplica, certo? Com todos os itens que nós vimos na lição 8, certo? Que é a unidade, que é a dependência de Cristo, que é você for ter esse caráter forjado, você multiplica, certo? A multiplicação deve ser precisa, a multiplicação precisa ser o cumprimento de uma visão clara e definida. Outra coisa, querido, você só multiplica se você tiver a visão clara e definida. Qual é a tua visão? A visão é ganhar vidas. Bom, beleza, ganhar vidas, ok. Tá, mas para mim, na minha célula, para o meu discípulo, para esse um discípulo, para esses dois discípulos, para esse N discípulos que eu tenho, qual é a minha visão? Ah, não, então a minha visão é que cada um vai ganhar mais um, ou então que a minha célula, todos vão lutar, certo? Eu tenho uma pessoa, eu e aquela pessoa, nós vamos lutar para trazer mais um nesse mês, tá? Eu e a minha pessoa, eu e essas duas pessoas que eu tenho, vamos lutar para trazer mais um. É isso, mais um, ok? Ou cada um vai trazer mais um. Seja claro, ok? Não, Antônio. Então, eu tenho duas pessoas, eu estou trabalhando em duas pessoas, eu já tenho a minha célula, ok? Mas aí agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ter nessa célula mais uma pessoa no mês, ok? Então vai todo mundo focar para esse objetivo. É um. Vamos orar juntos, independente de quem traga, certo? Visão é um. Unidos, lembrando que você vai trazer a sua célula para um mesmo propósito. Então tem que ser claro e objetivo. Porque se não for claro e objetivo, se não for unido, se não tiver a graça de Deus, não multiplica. Ok? Vamos lá. E aí, olha só, que a visão seja clara para o líder. É clara, nós já vimos assim, tem que ser claro. A visão deve estar clara no coração e na mente da equipe. A visão tem que estar clara, é claridade, tem que estar claro, todo mundo tem que estar contigo, ok? Uma multiplicação precisa ser o cumprimento de uma missão definida e clara. Então, é a clareza, é a transparência, queridos, certo? A missão deve estar clara para o líder, lembrando que o teu discípulo agora ele é um líder, lembrando disso. Certo? A missão é clara. Qual é a missão? Trazer mais um em um mês. Ponto. Ah, você é mais ousado, Antônio. Na próxima reunião, trazer mais um. Trazer mais um. Só que você vai ter que ter estratégia, ok? Lidar com a estratégia. Certo? Eu sugiro, nesse começo, você trazer mais um, sempre mais um, no mês. Amém, queridos? No mês. Lembrando que vocês já estão numa missão. Vocês estão orando por uma pessoa, vocês já estão convidando essa pessoa, ok? Aqueles que ainda não conseguiram trazer essa pessoa, continuem orando. Aqueles que já conseguiram trazer essa pessoa, certo? Se já trouxeram a segunda vez, continuem orando por essa pessoa, mas já podem orar por uma segunda pessoa. Amém, querido? Então, a missão deve ser clara. A missão deve estar clara no coração e na mente. Você tem que entrar no coração do teu discípulo, que agora é um discípulo líder. Amém, queridos? Clareza, claro, claro, tem que estar claro. Isso o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus ele é feito com ordem e decência. Qualquer projeto que você faz, um projeto no seu trabalho, na sua escola, se ele não estiver claro, não sai. Tem que ter a clareza da meta. Da mesma forma, é o reino de Deus. Tem que ter toda a unção, tem que ter a dependência de Deus, sim.
Mas aquilo que é humano, querido, Deus ele não faz. A estratégia vem de Deus, mas é executada por você. Diga só, olha aí que rima, só que a estratégia ela vem de Deus, mas a execução é feita por você, querido. É você que vai executar. Então, se não tiver claro, a tua equipe não vai comprar. A equipe não compra. Amém? Olha, a conquista da multiplicação vem quando, né, os 12 trabalham em unidade. E aqui é unidade, os teus discípulos trabalham em unidade, certo? Então, agora, a tua meta, a partir de líder, é você, o quê? Formar a tua célula e ter os teus 12. Para você ter os 12, você vai ter que ter 12, no mínimo 12 discípulos. E aí vem 12 células. E aí depois os teus discípulos vão ter os 12 dele. Os 12 discípulos vão ter os 12 deles dentro de todas as estratégias que nós estamos utilizando, vendo aqui. É por isso que a igreja celular ela cresce muito. Amém? É por isso que nós estamos sendo chamados, essa nova geração que são vocês, nova geração de discípulos, estão chamados ao resgate do modelo de Doden no Zona Norte. E eu profetizo que a partir de vocês, queridos, haverá uma explosão no mover celular, no modelo de 12, no Zona Norte. Recebe aí, queridos. Amém? Então, você deve ser esse exemplo de multiplicação. Exemplo de multiplicação. Amém, queridos? Que é o modelo dos 12. Certo? E aí, olha só, para encerrarmos, se quisermos ter uma multiplicação modelo, precisamos ter uma equipe modelo que compreenda bem a realidade do que precisa interagir entre si, buscando sempre o cumprimento da missão na qual foi chamada. Vou dar um exemplo de modelo de objetivo claro. O trabalho que eu tenho, que eu mostrei para vocês já, a fotografia, já falei para vocês o testemunho do trabalho da célula que eu tenho lá no meu trabalho. Certo? Qual é o meu objetivo lá? Eu sei que nem todos vão vir para a minha célula. Eu sei que nem todos vão vir para o MIS Zona Norte. Certo? O que eu peço para eles? Olha, primeiro, o compromisso de vocês. Certo? De estar aqui comigo. Todos vocês, todo dia lá, só porque são só 10 minutos, então todos os dias eu faço a reunião. Vocês precisam estar aqui, pelo menos uma vez por semana. Ok? E a cada mês, a missão deles é que tragam uma pessoa nova, cada um deles, certo? Nós começamos com 3 pessoas, hoje nós somos 30 pessoas, certo? Dessas 30 pessoas, então você tem que ter claro, tem que ter o controle, esse controle que nem você. Dessas 30 pessoas, 15, elas estão consolidadas no reino, ok? Tem pessoas de outras igrejas, certo? E esses novos convertidos, eu acompanho mais de perto, que são essas 15 pessoas, certo? Alguns estão indo para a Assembleia de Deus, para o MIS Centro-Sul, ok? E aí eu oriento eles para eles terem a célula deles lá no MIS Centro-Sul. Tem 2 pessoas que que querem vir comigo, certo? E tem uma pessoa que está mais próxima ali de mim, ok? E ele está vindo, que é o meu convidado, ok? Que aí eu vou trazer para minha célula em casa. Mas qual é o objetivo deles? O objetivo deles é se firmar no reino, certo? E trazer para o nosso trabalho lá um convidado por mês. Objetivo claro, ok? Objetivo claro, está comigo, certo? E aí a gente trabalha na consolidação, trabalhamos nos prêmios, presentes, certo? Aqueles que estão comigo desde o início foram, por exemplo, para uma festa da empresa que teve um evento muito bom, muito excelente, ok? Então, ou seja, ali o relacionamento. Lembrando que nem todos que vocês trabalharem, nem todos que vocês ganharem vão ficar com vocês, mas vocês estão trabalhando para o reino. Amém, queridos? Bom, finalizamos aqui o nosso módulo 2, queridos. Eu quero aqui, em nome de Jesus, eu vou falar pessoalmente com vocês, mas pedir perdão por alguns entraves que nós possamos ter, que possamos ter tido ao longo do nosso módulo, certo? Lembrando, eu vou já falar no grupo, mas nós vamos ter o nosso evangelismo, que nós vamos ver se vai ser hoje, ok? São, nesse momento, 1h02 da tarde de domingo, dia 3. Eu devo postar esse vídeo, deve estar disponível para vocês aqui entre 10 e 20 minutos, certo? Mas nós vamos já ver o nosso evangelismo, tá? Então, queridos,
Um beijo no coração, foi uma honra tê-los vocês. Façam os exercícios, ok? Mesmo os que estão faltando. O nosso trabalho final é o evangelismo. Se você for para o evangelismo, você está apto a ir para o módulo 3. Se não tiver evangelismo, quem não for, infelizmente, não vai estar apto para ir para o módulo 3. Amém, queridos? Vamos lá. Então, aqui está o exercício. Façam todos os exercícios. Tem gente que ainda não entregou os exercícios, ok? Então, queridos, um beijo no coração. Graça e paz. Vamos lá. Gravou, graças a Deus. Agora eu vou parar aqui a gravação. Beijo.